Eu queria falar com o senhor e tenho uma curiosidade também de bastidor sobre os dois momentos da sua vida política. Num primeiro momento, uma posição de poder como presidente da Câmara, aquele que abriu a porteira para o impeachment de Dilma Rousseff. E no segundo momento, a cassação, a Operação Lava Jato, os alvos da Polícia Federal, enfim. Como que o senhor avalia as pessoas que ficaram com o senhor num primeiro momento e as pessoas que ficaram no segundo momento? Olha, quem eram as pessoas que estavam com o senhor no momento do poder? Quem eram as pessoas que estavam com o senhor no momento... Mas você não tem a dúvida que eu sei todas. Da fratura. Eu sei todas que estiveram comigo no momento do poder e na fratura. E sei, inclusive, realço muito bem aquelas que ficaram... Aquelas que me largaram na fratura e que voltaram depois. Isso. Essas são as mais interessantes. Assim, a maioria largou o senhor quando o senhor foi para a fratura? Eu diria o seguinte, é claro que alguns largam, alguns já que é o seguinte, é aquela história do sujeito, não é que as pessoas me largaram, aí existe um pouco de medo da conexão? Da opinião pública, né? Da opinião pública, aquela história é o seguinte, aquele momento você vira a coisa que ninguém quer ficar do lado, você vira aquilo que as pessoas têm medo até de dizer que está do seu lado. Então, os caras não largaram por fratura, é por medo. Né? O político, de uma maneira geral, ele é fraco. O político que é forte, ele não tem esse problema. Eu não largo amigo nenhum meu que teve qualquer tipo de problema. Mas se eu achar que ele está certo, né? Se eu achar que está errado, é uma outra coisa. Mas eu achando que ele está certo, tudo bem. Agora, as pessoas que largaram naquele momento, largaram com medo do confronto da opinião pública. E o senhor precisaria perdoá-las por algo? Não, eu não tenho que perdoar ninguém por nada, não. Eu acho que cada um responde pelos seus atos. Eu acho que a minha resposta é voltar. Eu acho que a minha resposta é estar lá, é estar da mesma maneira como eu sempre fui. E o senhor confiaria nelas de novo? A questão não é questão de confiar ou desconfiar. É claro que eu sei muito bem quem são os meus verdadeiros amigos, você não tem a dúvida. E é claro que você não acha que eu sou ingênuo a ponto de achar que, como presidente da Câmara, as pessoas que estão do meu lado são efetivamente minhas amigas, né? As minhas amigas foram as que talvez me ajudaram a chegar à presidência da Câmara, né? Porque estavam do meu lado como presidente da Câmara. E nem eu achava, quando eu cheguei à presidência da Câmara, que todo mundo que ia se aproximar de mim seria meu amigo. Então, eu não tenho essa ingenuidade. Quando o senhor era presidente da Câmara, mais gente se aproximava do senhor? Claro, normal. O poder é muito grande, né? O poder é muito grande, mas a gente que está habituado ao exercício do poder sabe que o poder ele é temporário e efêmero. Então, eu ando muito bem, sempre andei muito bem, que eu sempre trabalhei isso muito bem na minha cabeça. Eu sei que aquilo tudo é provisório, aquilo é uma coisa de momento. Eu sei que as pessoas adulavam o cargo e não a pessoa, como acontece com o atual, com qualquer outro ex. O poder é muito grande do presidente da Câmara. E à luz do tempo, o senhor faria algo diferente? Não. Talvez tivesse feito o impeachment antes. Vai lá, mano. O senhor falou que o poder é muito grande. E o poder da Câmara e do presidente da Câmara tem se ampliado ao longo do tempo. E o senhor foi um dos protagonistas desse processo de ampliação do poder. Muitos cientistas políticos avaliam que isso está gerando uma dificuldade de governabilidade que prejudicaria a aplicação de políticas públicas para o país. Mano, você deve estar falando das emendas. Vamos lá. Alguns falam até de um semi-parlamentarismo tímido, digamos assim. Mas vem cá, mas nós temos uma Constituição que foi parlamentarista. E, infelizmente, na hora votaram e deu presidencialismo, porque simplesmente ali conseguiram cooptar uma maioria para uma votação. Essa que é a verdade. Mas o Brasil tinha que ser parlamentarista. A Constituição é feita parlamentarista. Foi feita por quem era parlamentarista. Mário Covas, que era o relator, era parlamentarista. Então, é o tipo da discussão. O que você fala das emendas? Bom, realmente eu fui introdutor. Eu terminei a votação das emendas impositivas para os deputados, para acabar com aquilo que era a compra de votos que tinha do governo com os deputados, ou da pressão. Você tinha emenda, só liberava a emenda de quem votasse com o governo. Foi isso que eu fiz, acabei com essa história. Impositiva é impositiva. Agora, por que nasceu a emenda impositiva? As pessoas, às vezes, não lembram um pouco da história. Houve uma aprovação de uma PEC no Senado, de autoria do Antônio Carlos Magalhães, que transformava o orçamento em impositivo na sua totalidade. O orçamento hoje é autorizativo. Você tem uma carta de intenção, faz o que o governo quer, no momento que quer. Ele remaneja, contingencia, faz o que não quer, e pontos, não empenha. Então não tem jeito. Então o orçamento impositivo, a maior parte do mundo ele é assim. Os parlamentos do mundo inteiro gastam 80% do seu tempo discutindo orçamento. Para quando sair aquele orçamento, ele tem que ser cumprido.
Então você tem que brigar dentro do parlamento para poder fazer as suas políticas públicas, as quais você defende, os seus municípios, ou aquilo que você acredita, estejam dentro do orçamento. Mas como no Brasil isso não é possível, acabou. O governo nunca deixou seu orçamento inteiro impositivo, por que eles não aprovam isso? Acaba com a emenda. Não precisa de emenda. Se o orçamento for impositivo, pode acabar com as emendas. Então, as emendas é uma forma que o parlamento encontrou de participar do orçamento real, que é aquele que é executado. Essa que é a verdade. Deputado, vai dar o berracho, depois você vai, tá tudo. Esse confronto, no caso das emendas, entre a Câmara, principalmente, e o Supremo, pelo ministro Flávio Dino, que está no encalço do Congresso Nacional. O senhor acha que ele tem realmente uma intenção de fiscalizar ou é talvez para mostrar um pouco mais de poder em relação ao Supremo sobre o Congresso Nacional? Eu não sei qual é o fato real, porque eu não estou lá para dizer. Eu sei o que eu escuto. Não há um parlamentar em Brasília que não acredita que é uma junção do governo com o Supremo para impedir as emendas. Todo mundo acredita nisso. E concluindo o que eu estava falando, como esse orçamento impositivo do Antônio Carlos Magalhães, para não ser votado, o governo começou a negociar as emendas impositivas dos parlamentares. Começou, era o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, com a Ideli Salvati, que era a ministra das Relações Institucionais, e nós fizemos aquela PEC que não conseguimos concluir a votação ainda naquele primeiro mandato, e coube a mim, como presidente da Câmara, acabar essa votação. E a partir daí foi emenda de bancada, foi emenda de comissão, uns foi colocada no orçamento, foi uma questão natural, uma expansão de tentar, por que isso aqui também não pode ser? A gente fica brincando aqui de fazer emenda e o governo não empenha. Foi isso que aconteceu. Transforme o orçamento em impositivo como um todo e acabe com as emendas parlamentares, que você vai satisfazer toda a sociedade.